Pode ir. Bom dia, gente. Nós somos da UBS Cruzeiro do Sul. Hoje nós iremos realizar uma reunião de equipe. Nós contamos com a presença das enfermeiras Amanda, da Karina, Daniela, a Júlia, Laisa, Raíssa e por mim, Sabrina. Então, foi nos passado um caso pela enfermeira JR e nós aqui iremos levantar os problemas relevantes que foram apresentados para essa enfermeira e iremos discutir através de questionamentos. A partir de então, eu já quero saber que, em relação à vigilância epidemiológica, quais os passos devem ser implementados? A Júlia pode responder, por gentileza? Sim, bom dia. No caso, a vigilância epidemiológica ela tem como objetivo prevenir e identificar as doenças. A gente começa pelo fato dele morar com a filha e com os 2 netos no mesmo ambiente, né, num único cômodo, e ele fala pra gente que eles não realizam a quarentena, não fazem uso de máscaras, então a gente já parte daí. Primeiro, recomendar, né, o isolamento, o uso de máscaras, higienização das mãos, tudo bonitinho. Ele também falou pra gente que ele tá com sintomas, né, de Covid não, desculpa, que ele apresenta sintomas do Covid há mais ou menos 5 dias, então a gente faz a notificação adequada, a gente faz a solicitação de exames e vai acompanhando. Além disso, a gente tem que observar os outros agravos, como o mofo nas paredes, que o ambiente é úmido, falta de saneamento básico, consequentemente falta de água filtrada, o fato dele estar desnutrido, dele só consumir alimentos industrializados, e com isso a gente orienta ele para uma melhora da saúde, pois tudo isso pode acabar complicando o quadro dele. Entendi. Em relação a essa notificação adequada, quais são os tipos de notificação que devem ser realizados, Raíssa? Bom dia, gente. No caso do senhor JSS, nós realizamos uma notificação compulsória no Estatuto do Idoso, pois o mesmo sofre por maus tratos e negligência. Bom, é o que aparenta. Ele vem perdendo peso, o seu IMC é de 18, sua panturrilha está na medida de 26 centímetros e ele tem uma má alimentação. Ele vem apresentando sinais e sintomas da Covid-19 e, nesse caso, realizaremos a notificação compulsória imediata de até 24 horas. Ele tem sintomas da Covid, ele vem apresentando tosse, dor de garganta, anosmia e inapetência. No caso desses sinais e sintomas da Covid-19, a febre pode estar ausente e problemas gastrointestinais, como a diarreia, podem estar presentes. Amanda, quais os tipos de acompanhamentos que devem ser realizados pela equipe de saúde e quais são os integrantes envolvidos? Oi, gente, bom dia. Então, em relação ao acompanhamento, a gente, no caso, teria que ser primeiro pelo médico, né, para estar avaliando as alterações apresentadas, né, tanto fisiológicas quanto biológicas, e tá solicitando também o acompanhamento do cardiologista e do vascular. Referente também o acompanhamento do profissional enfermeiro, eu acho frisar isso, porque é muito importante em relação à úlcera vasculogênica que ele está apresentando, o acompanhamento, né, como está sendo feito, esse curativo, enfim. E para estar fazendo também o acompanhamento da enfermagem em relação à pressão arterial, controle, teste de glicemia capilar. É importante também tá sendo passado visitas pelo menos uma vez por semana das ACS, para estar vendo como está sendo feita a assistência, se eles estão realmente implementando referente familiar, para estar dando uma devolutiva para a gente, né? Para a gente estar tendo o controle do caso. E também solicitar o apoio do NASF em relação ao nutricionista, para estar orientando a família em questão do preparo do alimento, para estar tendo o controle também referente ao MC, porque o paciente ele apresenta um estado nutricional
muito prejudicado. Enfim. E o fisioterapeuta também eu acho que é importante a gente estar implementando para estar desenvolvendo algumas atividades locomotoras, de deambulação, para estar estimulando esse paciente, né, dentro do cenário que ele vive, para ele estar tendo locomoção, para ele estar tendo algumas atividades, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. E também seria importante, a gente está falando da visita da assistente social, para ela estar fazendo a entrevista com todos os membros da família, em questão a informação que a gente teve referente aos maus tratos, para estar vendo como que eles estão tratando o paciente. Eu acho bem importante, para estar dando uma devolutiva também para a equipe. Eu acho que é basicamente isso. Entendi. A respeito do estado de saúde do senhor JSS, devem ser realizados ou solicitados exames imediatamente. Quais são eles, Marina? Eu estaria solicitando o exame de PCR, pelo fato de ele estar apresentando sinais e sintomas do Covid. E devido a ele não estar comparecendo à unidade praticamente há 10 meses, né? Aí eu estaria solicitando os exames de hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, proteína total e frações, colesterol, TGO, TGP e urina. Só para estar fazendo um check-up, né? Porque como ele está todo destabilizado, a gente achar onde que está a descompensação. Certo. Quais os itens do exame físico de maior relevância no caso do senhor JSS e quais são os passos propedêuticos, Daniela? Bom dia. Bom, de acordo com os dados já relatados, né, pelo senhor JSS, os itens de maior relevância para esse exame físico, nesse cuidado, deverão ser um conjunto de avaliações nas condições desse paciente, tais como nível de consciência, comunicação, a nutrição, hidratação, a linguagem, a fala, os sinais vitais. E para esse exame físico ser bem eficaz, deverão ser utilizados os passos propedêuticos, que são a inspeção, a percussão, palpação e a ausculta. Certo. Em relação ao diagnóstico de enfermagem, quais os itens relevantes, no caso de coleta de dados, para o levantamento do mesmo? Laisa. A coleta de dados para o diagnóstico de enfermagem é fundamental, pois nela colhemos os dados subjetivos, que é tudo que o paciente nos relata, referente ao local onde ele mora, algumas medicações que ele faz uso, algumas doenças que ele tem, se ele sente dor, o período que ele sente dor e as terapias também. No caso do senhor JSS, nós observamos que por morar em área de ocupação, com pouco espaço, sem saneamento básico, ele tem um gato na luz, o local onde ele mora é de difícil acesso, contém degraus, tem pouca ventilação e possui mofo nas paredes, né? Por não conter saneamento básico, o senhor JSS essa falta de saneamento básico pode contribuir para a sua alteração gastrointestinal, né? Pela casa ter degrau, ser num local de difícil acesso, isso dificulta a sua marcha, levando ele para o risco de queda, né? Ele tem o perímetro da panturrilha diminuída de 26 centímetros, sendo que, normalmente, para homens, deve estar na média de 33 a 34 centímetros. Isso dificulta a sua locomoção e mobilidade. Ele também possui uma úlcera vasculogênica no membro inferior direito e ele sente dor, também contribuindo para a sua dificuldade de locomoção, né? Além disso, por possuir mofo nas paredes, isso pode ser um agravo, sim, para a sua dificuldade respiratória, como ele fala que ele tem dor de garganta, tosse, né?
pode ser Covid-19 também, mas também pode estar sendo influenciado pelo local onde ele está inserido, né? Nós observamos também o não verbal do senhor JSS, né? Que isso sim pode nos indicar um quadro de maus tratos, né? Também colhemos os dados objetivos, que foi realizado através do exame físico, né? Utilizamos os dados propedêuticos, que já foi mencionado, e foi diagnosticado o seu IMC de 18, que isso sim pode nos levar a crer que ele está sim com quadro de desnutrição, e como foi relatado, pela sua má alimentação. A pressão arterial de 160 por 110 pode nos indicar um quadro de hipertensão. A glicemia capilar de 180 mgdl, né, pode nos indicar também um quadro de hiperglicemia. Ou seja, os dados, a coleta de dados, ela tem que ser adequada, tanto nos dados subjetivos quanto nos dados objetivos, porque isso nos dá subsídios para poder alencar o processo, né, de enfermagem, diagnóstico de enfermagem. Entendi. Até aqui foram observados diversos problemas em relação ao senhor JSS. Em relação aos problemas psicológicos e sociais, nós podemos citar aqui a questão dos maus tratos, do medo pelo Covid-19, a sua situação financeira prejudicada. E na questão da hemodinâmica, tem aí o seu IMC, né, de 18, que já apresenta uma denutrição. Também o perímetro de sua panturrilha, que é de 26 centímetros, a sua pressão arterial, que está de 16 por 11, o dextro, que tem sua medida de 180, ele apresenta também tosse, dor de garganta, inapetência, alteração gastrointestinal, também tem a questão da anosmia, e também entra aqui a questão da sua residência, né, que é a casa pequena, saneamento básico, possui mofo, degraus, a luz que é de forma de gato, e também, além disso tudo, desses problemas, ele tem a sua úlcera vasculogênica, que tem a sua medida de 4 e 5 centímetros, grande quantidade de exudato, dor ao deambular, hipermia nas bordas, e diante disso tudo, a gente pode apresentar resultados a serem alcançados de curto, médio e longo prazo na assistência de enfermagem, né? Vocês podem estar falando um pouco a respeito desses passos. Bom, sobre o acompanhamento de curto, médio e longo prazo, é necessário o acompanhamento com assistência social. Ele tem medo da Covid por conta das reportagens e pelo fato deles não terem umas informações concretas sobre o que é realmente a Covid, orientar eles sobre as precauções necessárias, como higiene das mãos, uso da máscara, e também realizar a quarentena, que os netos dele não fazem regularmente. Complementando o que a Raíssa falou, referente ao teste do Covid, é importante solicitar tanto para ele quanto para os outros integrantes da família. E em relação, né, ao distanciamento social, a lavagem das mãos, enfim. E orientar a respeito à alimentação adequada, que é importante o uso de sal, cozinha de açúcar, a quantidade, né? Solicitar alguns exames laboratoriais e a interconsulta com o médico da família para estar fazendo acompanhamento da VD. Aí agora, no caso, vou estar passando um pouquinho para a Dani. Então, eu acho também bom sempre estar orientando ao senhor JSS e a família que depois desse isolamento que eles terão que fazer de 14 dias para estar comparecendo a uma UBS, ou então até mesmo assim que esse resultado sair negativo, para estar fazendo acompanhamento pela manhã em jejum, do controle da PA, da glicemia capilar,
E todos os cuidados necessários, né, para a Covid-19 está mantendo, que é a higienização das mãos, o uso da máscara, e, claro, também está encaminhando o senhor JSS para acompanhamento com a nutricionista da equipe NASF. E referente à úlcera, né, está orientando a família a estar, nesses primeiros 14 dias de isolamento, está realizando um curativo, já que, como eles estarão de isolamento, a gente não vai poder estar indo dentro da casa realizar, e nem eles indo até a nossa UBS. Então, orientar a família a irrigar a ferida com soro fisiológico, morno se possível, secar a perilesão com a gaze. No curativo primário, colocar uma gaze com hidrogel para remoção do esfacelo. E o curativo secundário, colocar eu fluir com a manta e uma atadura fita crepe. E após esse isolamento, o senhor JSS está comparecendo à UBS pelo menos uma vez por semana para a gente estar acompanhando a evolução da lesão. Entra também aqui no caso, como ele é idoso, né, tem as escadas e tudo mais, o risco de queda, a gente está vendo a possibilidade com o médico para ele estar fazendo uso de uma bengala para o auxílio, né, da deambulação dele. E também, se fosse possível, se tiver o alcance dele estar adaptando uma janela, geralmente o pessoal faz de produto reciclável, né? Para ele estar conseguindo colocar no ambiente dele, para ter ventilação, evitar esse mofo, para não causar um problema respiratório. Porque se geralmente a gente faz a referência na pirâmide de Maslow, né? Que vai desde aspecto fisiológico básico até realizações pessoais. Se a gente parar para analisar, olhar bem o caso, não se enquadra. Nenhum aspecto está se enquadrando nessa pirâmide. Aí o que a gente busca é estar, pelo menos, trazendo uma saúde de qualidade para ele, né? Pelo menos a saúde a gente consegue garantir. Aí, no caso, realização pessoal, esse tipo de coisa, já foge um pouco da gente, mas pelo menos a saúde a gente tem que estar fazendo o possível para ele estar tendo de qualidade. É isso mesmo. Então, esses foram os dados mais relevantes a respeito do senhor JSS, né? E, bom, pessoal, como a análise do caso já foi feita, a gente vai encerrar por aqui a nossa reunião e nós iremos voltar com uma devolutiva. Até mais.